louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia, muito feliz de poder estar aqui, transmitindo a palavra do Senhor. Nos abençoe, pastor Alexandre, que nos confiou esta oportunidade. E como sempre eu digo para os irmãos, eu preferia estar lá na porta recepcionando os visitantes, sem nenhum problema, com maior alegria no meu coração. Sei a responsabilidade que é de estar aqui, transmitir a palavra do Senhor, ainda mais num congresso de missões, para nós falarmos sobre almas, porque congresso de missões, nós temos de falar de alma, nós temos o ano inteiro para a gente poder pregar a palavra do Senhor, ministrar, presbítero Renê, vários ensinamentos, mas congresso de missões é para falar de missões, e não tem como nós falarmos de missões sem falarmos de alma. Então é a incumbência que Deus nos dá para nós falarmos sobre almas. Então me sinto muito grato e muita responsabilidade sobre nós. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 6, em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 4, as horas se avançam, são 9h20, daqui 10 minutos já vão completar 3 horas de culto. Sabemos que é cansativo, as irmãs com filhos, mas por favor, espere só mais um minutinho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai valer a pena esse esforço que você fez de estar aqui na presença do Senhor, e o Senhor vai te recompensar em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6, quem encontrou pode confirmar dizendo amém? Amém! Leiamos a palavra do Senhor. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Efésio. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu-me muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha prisão, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor e adorando a Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, estamos aqui para poder falar de missões. Nesta noite eu queria falar acerca da vida do apóstolo Paulo. Um homem que, como pregou o evangelista Wellington com muita propriedade, escolhido pelo próprio Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Ele foi escolhido pelo próprio Deus, pois lá em Atos capítulo de número 9, na sua conversão, o próprio Deus disse para Ananias: olha, vai lá, porque esse é para mim um servo escolhido. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo, em geral todos nós que estamos aqui,
Nós somos escolhidos por Deus. Não foi nós que escolhemos estar aqui. Não foi o próprio Deus que nos escolheu para poder estar aqui e sermos pregadores, sermos obreiros, sermos ministros dele. E a Bíblia diz que o próprio Deus escolheu a Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus apareceu a ele ali no caminho de Damasco. Ele incumbiu essa missão de ser o apóstolo dos gentios, de ser o pregoeiro da paz, o pregoeiro da justiça para os gentios. Então aqui está relatado os seus últimos momentos de vidas. E segundo a história, foi a última epístola que ele escreveu, foi essa de 2 Timóteo, o capítulo 4, é o último capítulo que ele escreve, porque aqui nas suas palavras nós entendemos que é quase que uma despedida. Aqui ele já diz, aqui no versículo de número 6, que a sua partida está próxima. Ele começa a dizer que combateu o bom combate. Enfim, se você ler o livro de 2 Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo parece que se despedindo ali do seu amigo, do seu filho na fé chamado Timóteo, e para a igreja que estava sobre a responsabilidade de Timóteo. Então ele vai dizendo que a sua partida está próxima. Então ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu acabei a fé. Palavras estas de um homem que cumpriu a sua missão aqui na terra. Nós entendemos que aqui o apóstolo Paulo, usando esse termo aqui de combatente, que eu combati, ele dizendo que foi um soldado que lutou até o final, e que está chegando no final da sua vida, e que ele tem convicção que ele fez aquilo que Deus, aquilo que o Jesus ressurreto o convocou para fazer. Diferente do que nós vemos na história de Josué, quando a Bíblia diz que Deus aparece para ele e diz: olha, Josué, você já está avançado em idade, e muita terra ficou ainda para conquistar, Josué. Vai ficar muita terra para trás ainda. Diferente do que nós lemos no livro de Eclesiastes, quando Salomão parece que se despedindo também dessa terra, começa a dizer: olha, nada que os meus olhos desejaram eu neguei. Eu fiz muitas coisas, eu conquistei muitas mulheres, tudo aquilo que a minha carne desejava eu dei para ela, mas do que isso me adiantou? Tudo isso é vaidade, e nada disso preencheu meu coração. Um homem chegando no estágio final da sua vida e se arrependendo daquilo que ele deixou para trás, porque não deixou um legado bom para trás, e viu que já estava no final da sua vida e estava dizendo: puxa, eu poderia ter feito um pouco mais e eu não fiz algo a mais para o Senhor. E aqui nós vemos diferente. Aqui nós vemos um homem dizendo: olha, eu estou partindo dessa terra, mas o que eu pude fazer aqui nessa terra eu fiz. Isso nos leva a entender que quando nós partirmos dessa terra, nós teremos que olhar para trás e vermos o que é que nós fizemos para o Senhor. Algumas pessoas, como um dia eu ouvi, terão que pedir perdão para a história, porque deixou um legado muito destruidor por onde quer que passar. E existem pessoas que têm esse poder de deixar uma destruição, um rastro por onde passa. Pessoas que passam indo por determinados lugares e não tem nada de bom a oferecer a outras pessoas. E como o rei Jeorão um dia vai partir e não vai deixar saudades porque partiu dessa terra. Ainda essa semana estivemos ali no cemitério para enterrar o corpo da nossa irmã Clarice. Família que está aqui sabe a situação, quanto é doloroso esse momento que está partindo. Mas eu entrei nos Gideões da Fé no ano de 2004. E quando eu entrei, essa mulher já estava na casa do Senhor. Eu a conheci pessoalmente, estive na sua casa. Por algumas vezes eu dormi lá. E os irmãos viram que ela veio a falecer na terça-feira, na terça para a quarta-feira. E no sábado teve culto de Santa Ceia. E ele estava aqui no culto de Santa Ceia. Eu conversando com o irmão Bruninho disse que na terça-feira, no dia da sua partida, ela ainda estava na casa do Senhor. Ele infelizmente partiu, mas deixou um legado sobre a face da terra. Deixou exemplo
pessoa que partiu, e quem nos dera, em nome de Jesus, encontrarmos um dia com ela lá na glória. Mas deixou o seu legado, deixou a sua história, e através das suas atitudes e não somente das suas palavras, deixou o exemplo para todas aquelas que o cercam, todos aqueles que o cercam. E o apóstolo Paulo está nesse momento da sua partida. O apóstolo Paulo entende que a sua partida está próxima. Ele diz: olha, eu combati um bom combate, eu vou acabar a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Ninguém tem o que falar de mim, eu guardei a minha fé. E para nós falarmos de missão, temos que falar do apóstolo Paulo, porque o livro de Atos dos Apóstolos nos recorda muito sobre missões. E para nós entendermos missões nos dias de hoje, missões nos dias de Paulo, nós temos que entender muitas coisas. Nós temos que entender o porquê dessa lacuna, o porquê dessa diferença tão imensa que nós temos nas missões da igreja primitiva e da missão que nós estamos vivendo nos dias atuais. Qualquer pessoa com um pouco de coerência na sua mente, qualquer leitor da Bíblia Sagrada, qualquer novo convertido, por mais inexperiente que ele seja, que não tenha um contato imenso e intenso com a Bíblia Sagrada, como a Bíblia nos ordena, vai entender que existe uma diferença enorme sobre a igreja primitiva e sobre a igreja do século 21. Qualquer pessoa com um pouco de senso vai poder entender isso. Não precisa ir muito longe, não. Nós vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, vemos os nossos irmãos Barnabé, vemos todos os irmãos pregando e fazendo a obra de Deus. E a igreja primitiva começa a se expandir, começa a explodir de almas e assim por diante. E nós vamos ver a igreja primitiva crescendo de uma forma estrondosa. E Deus, pela vida dos homens de Deus, faziam coisas extraordinárias. Você lê em Atos capítulo de número 5, a Bíblia diz que os enfermos eram transportados e levados e deixados em fileiras, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro pudesse passar por aqueles homens, e que aquela sombra pudesse tocar naqueles homens, e aqueles homens fossem curados. E a Bíblia diz que os enfermos eram levados até lá o apóstolo Pedro e eram curados. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 19 que os lenços e os aventais do apóstolo Paulo era levado, e chegava lá, tocava no enfermo, o enfermo era curado. Enfim, se nós formos ler o livro de Atos dos Apóstolos, o livro das missões, nós vamos ver que existe muita diferença entre nós do século 21 e a igreja primitiva. E nós temos que entender alguns fatores que levavam a essa igreja a ser tão poderosa. Nós temos que entender algumas coisas que faziam com que aquela igreja fosse uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de unção, porque os apóstolos eram cheios da graça do nosso Senhor. Irmãos, a gente não precisa ser muito estudioso para a gente entender que tem alguma coisa diferente. Precisa estudar muito não. Não precisa estudar não. Segundo a história, o apóstolo Paulo cumpriu seu ministério em 30 e 35 anos mais ou menos, a partir do momento da sua conversão até o momento da sua partida dessa terra. Foram mais ou menos 30 anos fazendo missões. E eu tenho certeza e convicção no meu coração que se Deus me desse graça para viver 300 anos, eu queria ver fazer pelo menos 10% daquilo que o apóstolo Paulo fez na face da terra. Jesus Cristo, com 3 anos e meio sobre a face da terra, deixou um legado que ficará marcado na história para todo sempre. Precisa nós irmos muito longe, não. Dá para a gente entender isso, dá para a gente compreender isso. Só que é evidente, irmãos, eu não sou nenhum louco, não, eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei que existem diferenças enormes daquele tempo para esse tempo. Eu sei que existem coisas que não aconteciam lá e que acontecem aqui. Isso é evidente, irmãos. Só que a Bíblia Sagrada
a gente começa a estudar a igreja, a história da igreja primitiva, a gente começa a chorar. A gente começa a ver que o povo adorava a Deus diferente. Verdade, Jesus. É uma essência, irmãos. Era algo que vinha da alma, irmãos. E que tocava lá no céu e movia a mão do Deus de Israel. E a gente começa a analisar algumas coisas. E a gente começa a ver que a diferença da igreja primitiva para a igreja do século 21 é que, infelizmente, hoje nós estamos na era digital. Hoje nós estamos num mundo pós-moderno. Não é nem moderno, é um mundo já pós-moderno. E o ser humano, com todas as suas invenções, com todas as suas imaginações, tem criado coisas nesse mundo. E a igreja, como está no mundo, acaba se evoluindo também. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, por exemplo, não tinha esse som para eles poderem cultuar. A igreja primitiva, como disse o evangelista Wellington, eles não tinham carro para poder cultuar em um lugar ou em outro. Às vezes chegava uma notícia como chegou a Jesus: olha, Jesus, Lázaro, a quem tanto tu amas, Senhor, ele está doente. E a Bíblia diz que demoraram 3 dias, 4 dias para Jesus chegar até onde estava Lázaro. Às vezes os apóstolos estavam em determinadas regiões e precisavam atravessar semanas para poder chegar até as outras igrejas. E isso tudo era dificultoso, porque se eles tivessem a tecnologia que nós temos hoje, com certeza seria mais fácil. Hoje, se nós queremos falar com o irmão que está lá em Porteirinha, a gente não precisa se deslocar 1.200 quilômetros a pé, como eles faziam. A gente, através do celular, a gente consegue falar com eles. Através de uma mensagem, através do e-mail. A tecnologia abrange hoje o mundo inteiro e a igreja está se evoluindo também. E tudo aquilo que não atrapalha, não desagrada a Deus, a igreja pode e deve participar. Só que nós estamos sendo cercados, irmãos, por essa tecnologia. Nós estamos sendo aprisionados por essa tecnologia. Eu conversando com Deus, irmãos, esses dias, e eu dizendo: meu Deus, se a igreja primitiva tivesse a tecnologia que nós temos hoje, irmãos, esse mundo virava pelo avesso. Tenta imaginar o apóstolo Paulo em cima de uma caminhonete, irmãos, com uma caixa de som e um microfone ligado, irmãos. Tenta imaginar ele passando pelas ruas, irmãos, e os demônios pulando, como foi ali com Filipe em Samaria. Um homem sozinho passando no meio da rua e os demônios e a enfermidade iam caindo, irmãos. Tenta imaginar esses homens com um caminhão de som, irmãos. Tenta imaginar o que seria do nosso planeta Terra. Eu duvido, irmão, que a Índia seria a mesma se o apóstolo Paulo estivesse hoje vivo nos dias atuais. Eu duvido que a África seria a mesma se o apóstolo Paulo estivesse pisando nessa terra. A Bíblia diz que chegou em Atos 16, diz: quem são esses homens? Esses homens são aqueles que têm transtornado todo mundo. Então eu tento imaginar as facilidades que a igreja primitiva teria para se locomover. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 15, como disse o nosso irmão evangelista Hélio, quando falaram acerca do rito judaico, lá do rito mosaico, e os apóstolos lá decidiram que teria que ser feito com os gentios, a Bíblia diz que chamaram 2 discípulos, deram a carta e disse: olha, agora vocês saem andando e vão dizendo para as igrejas o que ficou decidido e leva essa carta. Hoje nós teríamos um e-mail. Hoje nós direcionaríamos o e-mail através de uma reunião para todos os missionários. Só que o problema não é isso, irmãos. O problema é que a igreja do século 21 ganhou muito com a tecnologia, só que perdeu coisas preciosas que não deveria perder, a qual a igreja primitiva tinha. Será que a igreja primitiva seria a mesma se tivesse tecnologia? Será que se tivesse celular, tivesse internet, será que eles teriam os mesmos homens de oração? Será que eles seriam os mesmos homens com poder? Nós temos que retomar isso para nós, irmãos. Nós temos que
retomar, porque o diabo já tirou coisa demais da igreja. Já tirou a graça, já tirou a unção, já tirou o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, está arrancando almas dia após dia para o inferno, e a igreja do século 21 precisa se despertar nesses últimos dias. São diferenças enormes que há da igreja do século 21 para a igreja primitiva. A igreja primitiva, junto com o apóstolo Paulo, irmãos, eram homens de oração. E você sabe que hoje se diz por aí que não precisa orar tanto. Eu já caí nessa besteira. Como disse o apóstolo Paulo para o rei Agripa, o rei Agripa disse para o apóstolo Paulo: eu acho que as muitas letras têm te feito delirar. Eu acho que eu estava delirando quando eu pensei isso, pastor Hans. Porque hoje que se diz por aí, pastor Alexandre, é que precisa orar tanto. Precisa não, pastor Alexandre. Se Deus te escolheu, só a minha graça te basta. E por aí vai o que tem se ensinado nos dias atuais. Eu conversava com um irmão 3 anos atrás, e por sinal, infelizmente, ele está desviado. Ele dizia para mim, ele aqui da nossa igreja, dizendo: puxa, precisa de tanta oração. Eu não consigo imaginar Abraão sendo esse homem de oração, como vocês dizem. E a gente às vezes delira, irmãos. A gente é meio louco, às vezes a gente fala umas besteiras. Eu falo: acho que é mesmo, né? Mas que quando Deus escolhe, tá bom. Só que a igreja primitiva, o apóstolo Paulo diz que não é bem assim que acontece a história. Atos capítulo de número 1, a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres estavam orando. Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que os discípulos estavam orando, eram quase 120, e estavam pedindo o Espírito Santo. Atos capítulo de número 3, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro e João está subindo ao templo para a oração, quando ele cura aquele enfermo na porta do templo formoso. Atos capítulo de número 4, a Bíblia diz que Pedro e João é levado até o sinédrio para poder explicar o que aconteceu. E a Bíblia diz que ameaçaram eles e dispensaram. Chegando lá, eles reúnem os discípulos e diz: olha, graças a Deus, porque sofremos por causa de Cristo. E tendo eles orado, um lugar se encheu do Espírito Santo. Atos capítulo de número 5, a Bíblia diz que agora os discípulos estão presos. E a Bíblia diz que o anjo vai lá e livra eles. Com certeza eles, ou a igreja estava orando por eles. Atos capítulo de número 6, a Bíblia diz que os apóstolos dizem: olha, está acontecendo algo de errado, porque nós estamos aqui cuidando dessas coisas e estamos esquecendo de orar, e nós temos que nos dedicar à oração e à palavra. Vamos resolver aqui 7 irmãos e nós vamos dar esse negócio na mão deles. Atos capítulo de número 7, a Bíblia diz que Estevão está sendo apedrejado, e nos últimos instantes da sua vida ele dobra os joelhos e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz que Filipe desce para Samaria, e os irmãos de Jerusalém ficam sabendo o que está acontecendo lá em Samaria. Então envia o apóstolo Pedro e João para lá. A Bíblia diz que eles vão lá e Deus começa a fazer coisas grandes, e um homem por nome de Simão, mágico, começa a ver o apóstolo Pedro lá e diz: apóstolo, me dá esse negócio aí. O apóstolo Pedro olha para ele e diz: ó filho do diabo, tu vai para o inferno com o seu dinheiro. Então ele diz: apóstolo Pedro, ora para mim, para que isso não venha me acontecer. Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo se converte ao Senhor, a Bíblia diz que Deus fala para Ananias: Ananias, vai na rua chamado à direita, porque tem um homem de joelhos dobrado lá. Já faz 3 dias que ele está orando ao Senhor. Atos capítulo de número 10, a Bíblia diz que um homem chamado Cornélio está na sua casa, e aparece um anjo e diz: olha, Cornélio, as tuas orações chegaram até o céu.
está de joelhos dobrado orando ao Senhor? Será que precisa de tanta oração? Será que precisa orar, obreiros? Será que a gente não precisa dessa oração? Será que a gente não precisa dessa intimidade? Será que a gente não precisa desse contato com Deus? Nossa oração é a chave da vitória para a igreja primitiva. Eles oravam em qualquer circunstância, irmãos. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava preso. Atos capítulo de número 12, a Bíblia diz que mataram a Tiago. E mataram ele a fio da espada. E todos sabem que para os judeus, quando morre alguém, existe um período de clamor por aquela pessoa. Existe um tempo que as pessoas ficam lamentando a morte. Ficam lá, existe todo um ritual acerca disso. E a Bíblia diz que matou a Tiago. E a Bíblia diz que vendo que isso agradava aos judeus, mandaram também prender o apóstolo Pedro. A igreja tinha de estar em luto pelo nosso irmão Tiago. Só que a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração pelo apóstolo Pedro. Sabe o que aconteceu de noite? Um anjo foi lá e disse: Pedro, sai desse lugar. A igreja podia estar chorando, irmãos. A igreja podia estar se lamentando e dizendo: meu Deus, do que vale a gente pregar esse evangelho? Mas a igreja diz que naquele momento tão difícil, irmãos, eles estavam de joelhos dobrados. Sabe a hora que você tem que orar? É a hora que você mais precisa do Senhor. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Não deixe que nada faça você parar de orar ao nome do Senhor e buscar a presença dEle. Vê por que a igreja hoje é uma igreja tão fraca. Vê por que hoje os nossos obreiros, um dia está bem, o outro dia está mal. Vê por que a igreja está dessa maneira, se não é falta de oração. Obreiros que estão fracos, irmãos. Obreiros que não conseguem vencer a sua carne. Dobra os seus joelhos, irmãos. Dobra os seus joelhos, irmãos. E nós vamos ver Deus agir ao nosso favor. Esses que dizem que não precisa orar tanto, é os primeiros a ficar nos chamando para fazer visita. É o primeiro a entrar em desespero quando os problemas chegam. E cadê a sua convicção, mulher? Cadê a sua convicção, homem? Dobra os seus joelhos, vai orar, vai buscar a face de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. A nossa igreja seria diferente se nós estivéssemos de joelhos dobrados. Se nós passássemos hora na presença do Senhor. Se nós virássemos noites, irmãos, orando e buscando a face de Deus. O problema é que nós temos compromisso demais. O problema é que a igreja do século 21 tem coisas demais para poder se preocupar. Existem aqueles que dizem que não dá para orar tanto por causa dos seus compromissos. Como se oração fosse para gente à toa. Gente que não tivesse o que fazer. Diga para mim que Jesus não tinha o que fazer. E por que ele passava noites a fio em oração? Diga para mim que Davi não tinha o que fazer. A Bíblia diz que quando ele numera os soldados, dá 1.100.000. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 24, fora mulheres e crianças, 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Davi não tinha o que fazer quando ele ia dobrar os joelhos para orar.
Ou me diga se você tem mais compromisso do que o Senhor Jesus Cristo. Me diga para Ele que não dá para você orar, que você não tem tempo. Estamos ocupados demais com as coisas deste mundo, irmão. O problema é que a gente acaba corrompendo aqueles que entram para o nosso ministério. O problema da igreja do século 21 é que quando a pessoa, o jovem, entra dentro da igreja, aí vamos colocar ele igual agora no grupo do WhatsApp dos adolescentes. Aí vai lá e coloca ele nesse bendito grupo. Aí quando não, coloca ele no Facebook de lugar tal. Por que não leva ele para orar? Você novo convertido que está entrando, não entra nesse grupo não, entra no grupo do círculo de oração, mulher. Vem na quarta-feira dobrar os seus joelhos para orar. Você, irmão, se chamarem você para esse grupo infernal, vai para o grupo da escola bíblica dominical. Vem para o grupo de obreiros para você orar. Vem para o grupo da mocidade para você aprender a palavra de Deus aqui. Mas foge dessas coisas, pelo amor de Deus. É tanta coisa, irmãos, que nos prende que não dá mais para orar. Tá, a gente vai conseguindo tantas coisas nas nossas costas e vamos jogando Deus de lado. Vamos deixando Deus de lado. Não, mas quem escolhe é Deus, quem escolhe é Deus. Com toda certeza. A Bíblia diz, Jesus disse lá em João 15, foi eu que escolhi. Não foi vocês que me escolheram, não foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Lógico que foi Deus quem nos escolheu. É lógico que é a graça de Deus que faz nós sermos alguma coisa. Como disse o apóstolo Paulo, eu sou o que sou porque eu tenho que me gloriar na minha fraqueza. É evidente que toda a glória é para Ele, que seja somente dEle. Mas tu, camarada, tem que fazer a tua missão também. Tu tem que fazer a sua parte, senão Deus também não cumpre a dele. É essa a lei da Bíblia Sagrada. Se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor. Se você não quiser, o problema é seu. Olha, sabe, irmão, que não precisa de sacrifício. Precisa sim de sacrifício da nossa parte. Esse negócio vai se espalhando. Porque hoje nós estamos aqui em um congresso de missões. E como eu disse, nós temos que falar de almas. Nós temos de falar de almas. Nós somos vocacionados para isso. Principalmente gideões da fé. Principalmente gideões da fé. Porque estamos aqui rodeados de testemunhos, irmãos, que faz a gente ficar de queixo caído. Estamos aqui rodeados disso. Tanto é o glamour em cima do testemunho, que muitas das vezes aquele que vai pregar que não tem testemunho, parece que não tem mais nem valor. Que vai pregar o quê? É um ex-traficante? O que ele é? É um ex-ímpio que aceitou a Jesus como eu, que não roubava, não matava, não cheirava, mas eu precisava de um Deus para salvar a minha alma. Só que tem uma questão, esse testemunho pesa nas nossas costas. Só que esse testemunho pesa nas suas costas. Porque na época do mundo a gente tinha coragem de matar vidas e lançar vidas dentro do inferno. Por que na igreja a gente não consegue colocar uma alma dentro do céu? No mundo a gente tinha coragem de desbravar e mandar pais de família para o inferno. Por que dentro da igreja não consegue ganhar uma alma? Esse testemunho será usado contra nós, irmãos. Não é para a glória nossa, não. É para o peso de responsabilidades que caem sobre nós. Isso que o apóstolo Paulo disse, eu sou devedor. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele sabia do buraco que Deus tinha tirado ele. Ele sabia que ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Irmãos, o mínimo que nós devemos fazer é retribuir a Deus aquilo que Ele faz para conosco. Você quer um exemplo só porque você deixar de orar é pecado? Você quer um exemplo só para você que acha que não precisa orar? O primeiro problema de quem não ora é o pecado da ingratidão para com Ele e para com Deus. Eu vou te dizer por quê. A Bíblia diz que Samuel não poderia ter nascido. A Bíblia diz que Ana
ela não podia dar filhos, porque Deus fechou a madre dela e disse: você não vai ter filho, mulher. E a Bíblia diz que ela começa a orar, começa a jejuar, começa a se lamentar, e ela faz um voto para com Deus. E diz: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dedicar ele ao Senhor. Vou trazer ele no teu templo e vou consagrar ele. E a Bíblia diz que Deus ouve esse voto, essa petição de Ana. E a Bíblia diz que Deus concede a Ana que tenha Samuel. E a Bíblia diz que Ana vai lá e leva Samuel e consagra ele ao Senhor. E dedica ele ao Senhor, como todos conhecem a história. E com certeza Ana falou isso um dia para Samuel. Com certeza Ana transmitiu a Samuel e disse: olha, meu filho, você poderia nem estar aqui hoje. Foi um voto que eu fiz, eu orei ao Senhor. Você sabe o que Samuel diz lá no livro de 1 Samuel? Longe de mim deixar de orar por vocês. Que eu não tenha esse pecado de orar por vocês. Sabe qual que é o problema de nós não orarmos, irmãos? Porque onde nós só estamos aqui, nós só estamos vivos, alguns de nós, porque tinham joelhos dobrados orando para conosco. A gente dizendo que não precisa orar, tinha mulheres de joelhos dobrados, orando: Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva o meu esposo, Senhor. Aí bala perdida não atingia nós, aí nós atravessávamos madrugadas e bala nenhuma nos acertava. Fala que não é o poder da oração que move a mão de Deus. Aí a gente se converte e diz que não precisa orar, irmãos. Será que não precisamos orar, irmãos? Será que a gente não precisa orar mesmo? Será que a gente tem que ser tão ingrato dessa maneira, irmãos? Sabe qual que era o problema da igreja de hoje? O problema da igreja primitiva é que a igreja primitiva orava em qualquer circunstância. Não tinha tempo ruim para a igreja primitiva. A igreja primitiva sabia que nos momentos mais difíceis eles precisavam de oração. E a igreja primitiva foi a igreja mais perseguida no planeta Terra. Tanto a igreja primitiva como a igreja que sucedeu após eles. Irmãos, era dia após dia eles tinham problemas. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, eu lutei contra falsos mestres, eu lutei contra o judaísmo, eu lutei contra falsos irmãos. Fora isso tinha o imperador, fora isso tinha todo o império de Roma perseguindo a igreja primitiva. Leia a história da igreja, você vai ver. Um dia eles estavam pregando, no outro dia eles já estavam dentro do cárcere. Uma hora eles estavam pregando, daqui a pouco eles estavam sendo apedrejados. E a Bíblia diz que eles tinham que se fingir de morto para o povo parar de apedrejar eles. E daqui a pouco eles se levantavam e entravam para dentro da igreja, da cidade, e continuavam pregando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz: olha, os judeus por 5 vezes me açoitaram, uma quarentena de açoite menos uma. A igreja primitiva era dessa maneira. Uma hora estava vivendo um momento de glória, um momento de poder, daqui a pouco eles estavam sendo açoitados. Chamaram o apóstolo Pedro, o apóstolo João e disse: olha, sei que vocês são indoutos aí, mas o que aconteceu? Esse homem está andando, vocês fizeram isso no nome de quem ou com o poder de quem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Seus endemoniados, foi no nome de Jesus Cristo que esse homem estava aqui enfermo, na cara de vocês, e vocês nunca fizeram nada. Seus sacerdotes incompetentes, foi no nome de Jesus que vocês mataram. A pedra de esquina que vocês rejeitaram, agora é a pedra angular. Só que daqui a pouco eles estavam sendo açoitados e diziam: ó, saia daqui e não conta mais nada para ninguém. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Barnabé pegam lá e a cidade se alvoroçaram. Pegaram eles, ergueram eles nos ombros e falaram: meu Deus, os deuses desceram até nós e queriam sacrificar eles. Para, porque não, nós somos homens igual vocês. E aquele momento de clamor, daqui a pouco os judeus entraram no meio, apedrejaram eles até quase morrer. Então a igreja vivia esse momento. E a igreja do século 21 só vive num momento de glória. Por isso que a igreja não cresce tanto. Por isso que a igreja não ora tanto.
porque eles sabiam que se eles deixassem de orar, eles iriam perecer. Irmão, sabe uma coisa que me chama muito a atenção? É que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se converte em Atos capítulo de número 9 e começa a fazer a obra do Senhor. Você não vê o apóstolo Paulo falando dos seus sonhos pessoais. Você não vê o apóstolo Pedro dizendo, olha, eu quero carro novo, eu quero casa nova, eu quero um celular novo, eu quero isso, eu quero aquilo. O problema é que a igreja primitiva crescia, porque um era o coração do povo e o coração do apóstolo estavam na mesma categoria. Eles iam, vendiam as suas propriedades e levavam até os apóstolos e diziam, olha, está tudo aí, vai pregar esse Jesus. Vocês estão precisando de condições financeiras, está aqui. Eu vendi a minha casa, está tudo aqui, pode ir pregar esse nome de Jesus Cristo. E a igreja do século 21? A gente está vivendo um período de pessoas tão ingratas, irmão. Pessoas tão ingratas. Pessoas que não sabem retribuir aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela vida dele. E você sabe quais são os sonhos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos irmãos, das nossas irmãs? É terminar a sua faculdade. É conseguir aquele carro dos sonhos. É conseguir aquele celular de última geração que faz isso, faz aquilo e aquilo e aquilo mais. Infelizmente, as pessoas estão sendo motivadas pelos motivos errados. As pessoas iam para Jesus porque eles necessitavam de um Salvador, como disse a própria Maria, mãe de Jesus. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Pessoas que reconheciam que precisavam de um Salvador. Aleluia. E foi por isso que eu vim para Jesus Cristo também. Não foi porque a minha namorada me desprezou, não foi por causa disso não. Eu vim para Jesus porque tinha um vazio na minha alma que ninguém podia preencher na minha vida. E as pessoas hoje vêm para a igreja pelos motivos errados. O casamento dele deu errado, ele corre para a igreja. Eu não estou dizendo que você está errado quando tudo na sua vida deu errado e você veio para a igreja, não. Ao contrário, eu acredito que você tem de vir para a igreja mesmo, porque só Jesus que pode resolver os seus problemas. Mas existem pessoas que são traídas pela esposa, então acabam recorrendo para a igreja. E o problema não é esse, o problema não é esse. Não importa como que você veio para a igreja. Não importa se você perdeu o seu marido, a sua esposa e por isso você veio para a igreja. O que importa é que Jesus ele é mais do que um santo casamenteiro para a sua vida. Ele pode te dar uma nova esposa, pode te dar um novo esposo. Isso eu acredito com toda a minha convicção. Só que também Ele quer te dar um lugar para você morar lá no céu. Talvez a sua empresa faliu, por isso que você veio para a igreja, porque as dívidas já estavam para lá do seu pescoço. Só que além de um bancário, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, e Ele ama a sua alma e também quer levar você para o céu. O problema não é como a gente vem para a igreja, o problema é como a gente permanece dentro da igreja. As pessoas vêm pelos motivos errados e continuam pelos motivos errados. Não tem uma transformação sincera dentro do coração. Você tem um louvor que a gente louvou no começo. Eu renuncio tudo, Senhor. Renuncio tudo que é impuro. Será que nós temos coragem de renunciar mesmo, irmãos? Você está disposto realmente a renunciar tudo por causa dele? Sabe qual que era o problema nosso da igreja primitiva? É que quando eles adoravam, irmãos, existia a essência no coração deles. Eles não ficavam adorando a Deus e pensando que ia ganhar no outro dia, porque não tinha carteira assinada naquele tempo. Eles não ficavam adorando a Deus e dizendo, meu Senhor, a minha poupança estava cheia, eu preciso daquele carro, eu preciso daquela casa. Não, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. E a gente fica aqui, o nosso coração e a nossa mente vai vagando longe. Não é assim não. Hoje é um culto de missões. Você convidou pelo menos uma alma para poder estar aqui? Ah não, a sua mente estava ocupada demais. Você nem se lembrou que era um culto de missões. Sabe esse celular que você usa ele tanto?
que você não usou ele para trazer uma alma para a igreja? Por que você não usou ele para poder evangelizar um desviado, para convidar uma alma para a igreja? Essa peça que vocês viram acerca desse jovem tirando a sua vida, eu fiz questão de entrar na internet hoje para poder olhar. Você faz ideia de quantas pessoas tiram a sua vida no planeta Terra? Só na China e na Índia. A Índia, 258 mil pessoas por ano tiram a sua própria vida. O Japão, 30 mil pessoas por ano tiram a sua própria vida. E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida no planeta Terra. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é uma pessoa a cada 40 segundos tirar a sua própria vida? Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Meu Deus! Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Quero todos de olhos fechados. Eu queria que você começasse a raciocinar um pouco acerca da sua vida. Eu vou dizer algumas coisas para vocês. A partir deste momento, eu vou dizer para você quantas pessoas já tiraram as suas vidas. O relógio está girando. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Nesse momento que eu pedi para você fechar os seus olhos, nesse exato momento, tem uma pessoa tirando a sua vida. Está se atirando no mar, está se atirando de cima de uma ponte, está dando um tiro na sua cabeça. Continue com os olhos fechados. Outra pessoa nesse momento está procurando como se matar. Eu vi um documentário chamado A Floresta do Suicídio, lá no Japão. Assista e você vai ver quantas pessoas estão tirando a sua vida. Nesse momento, mais uma pessoa tirou a sua própria vida, cortando o seu pescoço, dando um tiro na sua cabeça, pulando de cima de um prédio. Continue com seus olhos fechados. É a cada 40 segundos o diabo ceifa uma vida. Nesse momento, mais uma pessoa tirou a sua própria vida. Eu vi essa semana ali em São Paulo, uma mulher subiu em cima de uma ponte do metrô e ia pular lá embaixo na avenida. E um homem cruzou o seu caminhão na avenida, parou a avenida e olhou para cima e falou: mulher, não pula, Jesus te ama. E conseguiram conter aquela mulher. Mas uma pessoa nesse momento tirou a sua vida em todo o planeta Terra. E o relógio vai girando, irmãos, e vai girando. E a cada segundo pessoas vão dizendo: não tem jeito para a minha vida, eu preciso morrer. Será que nós estamos bem diante de Deus nessa situação? O que nós temos para apresentar a Deus quando partimos dessa terra? O apóstolo Paulo está dizendo: eu vou morrer, mas eu combati um bom combate. Um dia nós vamos partir dessa terra, irmãos. E o que nós temos para apresentar para o Senhor? O que você tem para apresentar para o Senhor? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você: a culpa está em nós. Obreiros, a começar por mim, a culpa está em nós. Mateus capítulo 13, a Bíblia diz acerca da parábola do bom semeador. E a Bíblia diz que o semeador sai a semear. Todos já conhecem a história. E a Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra e que não entendem a palavra, a Bíblia diz que o diabo vem e tira a palavra. E de quem é a obrigação de explicar a palavra para o pecador, senão nossa? A Bíblia diz que Esdras se levantou, Neemias capítulo 8, versículo 8, e leu a palavra diante de todo o povo, e lendo-a explicava para que o povo entendesse. Obreiros, somos nós que temos que despertar. Somos nós que temos que romper barreiras, irmãos. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. E nós estamos na defesa, sendo bombardeados pelo diabo. Os obreiros hoje não conseguem mais orar. Sabe por quê? Está com a mente bombardeada. Porque
que você não começa a bombardear o diabo? Por que você não começa a vencer ele, em vez de deixar ele te vencer? Por que a gente tem que viver essa vida, irmãos? Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora dá para poder pregar, outra hora não dá. O que está acontecendo conosco? Será que não é tempo de nós despertarmos, irmãos? Será que não é tempo de nós fazermos alguma coisa para o reino dos céus, irmãos? Irmãos, cantar, irmãos, isso é bonito demais. Eu acho maravilhoso aqueles que cantam, mas cantar sem almas não adianta. Você, tocador, parabéns pelo seu talento, parabéns pelo seu dom, que Deus continue te usando, mas sem almas isso não vale de nada no reino dos céus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus mandou os 70 em Lucas capítulo 10 e disse: olha, vocês vão de 2 em 2 e ide, curai os enfermos, anunciai que é chegado o reino dos céus, façam a obra de Deus. A Bíblia diz que os discípulos vão e daqui a pouco eles voltam todo eufórico. A Bíblia diz que eles voltam totalmente eufóricos e diz: Senhor, está acontecendo coisas grandes. O que está acontecendo? Jesus pergunta. Senhor, no seu nome os enfermos são curados, no seu nome os demônios caem por terra. Senhor, é coisa maravilhosa. E Jesus falou: vocês estão alegres por causa disso? Vocês estão alegres por causa disso? Alegrai-vos, porque o vosso nome está lá no livro da vida.